Oiê, hoje tem Arrume-se Comigo pra uma formatura, que não é qualquer formatura, é a formatura do ensino médio da minha mãe, que ficou 22 anos sem estudar. Então, além do Arrume-se Comigo, eu resolvi fazer um mini vlog, né, porque era um momento especial e ia ser legal ter isso guardado aqui no canal. Eu não tinha nem ideia do que eu ia fazer de maquiagem, porque eu sempre tenho receio de estar arrumada demais, ou arrumada de menos. E a gente ia tirar foto, né? A gente ia chegar lá mais cedo pra fazer as fotos. E eu não fazia ideia do que eu ia fazer, eu só sabia da roupa. A roupa já tava decidida há dias, mas a maquiagem, gente, não tinha ideia. Então eu fiz basicamente o de sempre. Só que o de sempre com um pouquinho de brilho. E eu também não tinha muito tempo, porque eu arrumei a minha mãe, né? Ela chegou aqui um pouquinho tarde, então ela saiu atrasada. E eu tinha que arrumar meu filho, que pra quem não sabe eu tenho um bebê de 6 meses. E ele é um bebê que só fica no colo. Ele não aceita ficar deitado, ele não aceita muitas coisas na verdade. Ele não é muito tranquilo, mas eu tava com a minha irmã ali me ajudando, que senão eu não tava nem me arrumando, tá? E eu tinha que vestir ele é muito difícil, porque ele odeia se vestir. Eu tirei ele do banho e deixei ele de fralda até eu terminar de me vestir, que era pra eu não ter que lidar com choro antes de eu terminar de me arrumar. Eu arrumei incrivelmente rápido, tá? Tipo, o vídeo tá com muitos cortes, só que eu terminei a minha maquiagem em menos de 10 minutos. Por incrível que pareça. Aí vocês vão pensar, é por isso que ficou uma porcaria. Mas, gente, eu só queria o básico, tá? Só pra eu não ir com a minha cara de cansada de sempre. Só pra eu não estar acabada. E pra mim já tava ótimo. Só de eu estar maquiada pelo menos uma vez no mês, eu já tô feliz. Eu acho que uma das coisas que eu mais sinto falta, né, de antes, claro, assim, eu não sofro por causa disso, sabe? Mas uma coisa que eu sinto muita falta é de estar arrumada frequentemente. Eu me arrumava quase todo dia pra ir trabalhar. Na verdade, eu sempre me arrumava, nem sempre eu tava muito maquiada, sabe, super produzida, mas o meu cabelo tava sempre escovado. Eu geralmente tava ali pelo menos com um gloss e um corretivo, um blush. Eu fazia extensão de cílios, então eu geralmente não fazia muita coisa no olho, mas, sabe, eu sinto falta disso. Todo mundo diz, mas aí no momento que o teu bebê tá dormindo, tu tem tempo pra se arrumar, mas não é bem assim. Eu, pelo menos, eu aproveito o tempo que o meu bebê tá dormindo pra fazer o básico do básico pela minha vida. Eu arrumo minha casa, eu faço comida, ou eu descanso junto, eu durmo um pouco também, tomo meu banho, assim. Eu não deixei exatamente de me cuidar, né? Porque, tipo assim, eu não fico sem banho, eu não deixo de passar um hidratante, um perfume, mas, tipo, eu sinto falta da vaidade que eu tinha antes. Inclusive, teve um vídeo meu que viralizou no TikTok, que era, tipo, o antes e o depois da maternidade. Eu tava com meu bebê há 15 dias em casa, então, assim, eu tava acabada, acabada mesmo. E eu botei na legenda que eu era feliz, só que eu não me sentia bonita. E as pessoas não entenderam, as pessoas acharam que eu tava falando que, tipo, eu estraguei meu corpo, ou algo do tipo, e daí teve gente que comentou aquela frase clássica, na hora de fazer tava bom. Mas não tem nada a ver. Sim, não tem a ver com o meu corpo, até porque o meu corpo voltou numa velocidade que eu não acreditei. Eu não saí do hospital com barriga de grávida, em menos de um mês eu já tinha o meu peso normal, antes de engravidar. Cara, a iluminação fez toda a diferença. Tava muito feio, tá melhor. Estou bonecuda. Agora eu vou botar a roupa, aí depois eu vou arrumar o cabelo. Espera aí. Agora, voltando no assunto que eu tava antes, enquanto eu arrumo meu cabelo, as pessoas não entenderam exatamente o intuito do meu vídeo. É que, assim, eu fiquei mal, assim, eu fiquei triste de não conseguir me arrumar frequentemente, mas hoje em dia eu já entendo que é algo que acaba custando pra gente quando a gente decide ter um filho. Em algum momento da vida eu vou conseguir voltar a me arrumar frequentemente, mas não é agora. Mas naquele momento eu tava fragilizada, sabe? Logo no pós-parto. Mas enfim, desde que eu engravidei, na verdade, eu não me arrumo com frequência porque a minha gravidez foi muito difícil. Eu tive anemia no começo, eu vomitava todos os dias. Tinha dias que eu não conseguia comer nada o dia inteiro, então eu fiquei muito fraca. Todo o tempo que eu podia, eu só queria dormir. Então eu não me arrumava mais e as pessoas no serviço, inclusive, estavam associando isso a questões mentais.
pegaram e espalharam uma fofoca de que eu não tava aceitando a minha gravidez e por isso eu tava daquele jeito. Mas não, gente, tipo assim, era questão, assim, de saúde física, não era mental. E eu não sei realmente de onde é que tiraram isso, porque eu nunca falei isso pra ninguém, porque não é verdade. A única coisa que tava mexendo com a minha saúde mental era aquele emprego mesmo, não tinha nada a ver com o meu filho. Inclusive, eu fui demitida grávida, né? Não sei se eu fico feliz ou triste com essa notícia, mas... enfim, já estou tomando as medidas cabíveis. Sim, vou voltar pro assunto do vídeo, que eu acabei me perdendo um pouquinho, porque eu falo. Eu tô odiando meu cabelo com essa mecha. Eu tentei pintar ela de ruivo e não deu certo, tá agora esse laranja, ovo, esse amarelo aí horroroso, eu tô muito chateada. E eu quero saber o que eu faço com esse cabelo. Eu não quero pintar ele de preto, não sei o que eu vou fazer. Se eu escureço o tom do meu ruivo, só sei... do meu ruivo. Só sei que eu tô muito triste com o meu cabelo, eu tô achando ele muito feio. Me ajudem. Outra coisa que tem estressado muito no meu cabelo é o fato dele ser ondulado e eu não ter tempo de cuidar dele como eu deveria. Eu não consigo finalizar ele todos os dias, esse tipo de coisa. Porque eu me estresso muito com o meu cabelo, cara. Ele embaraça em segundos. E eu queria muito fazer uma progressiva. Só que eu também tenho medo de me arrepender. Tô, assim, quase ficando careca só pra não ter mais que lidar com esse cabelo. Ele tá gigantesco. Como assim? Como assim? Tá chamando pra postar, Meg? Não acredito que eu apareci no vídeo. E eu lutei anos pra ter o cabelo desse tamanho e agora eu já não aguento mais ele. Mas eu também não me identifico mais de cabelo curto, sabe? Eu acho que eu teria que ter muito dinheiro, que isso resolveria todos os meus problemas com o meu cabelo. Na verdade, resolveria muitos dos meus problemas. Só que o meu cabelo é uma questão difícil do meu dia. Ele me estressa de verdade. No fim, eu esqueci de mostrar eu de corpo inteiro. Eu mostrei só assim a cara, então eu vou deixar uma foto aí de como ficou o look e o cabelo, porque eu precisava ir arrumar minha criança, que estava nesse estado. Eu vou falar pro pai que você tá chorando. Já botei ele no mamar, porque o coitadinho tava, sei lá, meia hora sem tomar um leite. E assim, tava o look dele. Depois eu botei um tênis. Ele tava muito bonitinho, gente. Tava perfeitinho. Tava parecendo um homenzinho com essa roupa. Muito estiloso. Então, olha o look. Que coisa linda. Que coisa linda. Tá gatão. Tá gatão. Ai, meu Deus. Saindo, nessa hora eu ia mostrar meu sapato e eu não mostrei. Chegamos lá, a gente ficou muito tempo em pé numa recepção. Demorou muito pra deixarem a gente entrar aí nessas cadeiras. Foi péssimo. E não tava liberada a entrada de mendigos, esse é só meu padrasto. O Lucas se divertindo, pulando muito, tava tocando The Weeknd. Isso aí antes do caos acontecer, e no final do vídeo eu vou explicar o porquê que foi um caos. Essa moça de cabelos pretos e óculos é minha mamãe. Aqui é ela entrando, né? O vídeo não ficou muito estético pro YouTube, porque eu gravei na vertical, né? Pra ela poder postar no Instagram, porque ela posta tudo no Instagram. Ela ama o Instagram, mas pro YouTube não ficou legal, infelizmente. Mas ficou bem boa a qualidade, né? Meu celular tem um super zoom incrível. Mas assim, gente, estando na vertical, no horizontal, o importante é a memória, né? Que foi um momento bastante especial pra ela, pra gente como família, né? Que ela conseguiu ter essa conquista depois de tantos anos. Daqui 2 anos ela tem mais uma formatura no técnico de enfermagem. Então, daqui 2 anos você já tem um vídeo garantido. Então, estou voltando aqui alguns dias depois, porque no dia mesmo cheguei acabada em casa. Ignorem assim que eu tô escabelada, pelo menos eu tô de trança, né? Vou contar como é que foi a experiência de estar com um bebê pequeno numa formatura, num local cheio de barulhos. Ele já tinha ido em uma formatura antes, foi em dezembro, ele tinha 4 meses. Só que, cara, foi tranquilo, foi muito tranquilo. Tinha barulho, sabe? Assim como qualquer formatura vai ter. Só que dessa vez, nossa, foi quase impossível, sabe? Foi realmente uma prova de resistência. Eu fiquei com vontade de ir embora, porque ele gritou a formatura inteira mesmo. Eu tentei acalmar ele, sei lá, por uns 20 minutos sentada, e eu não consegui.
Aí eu tive que sair com ele dali. Eu pensei que se ele tomasse uma babá, ou se ele se acostumasse ali com o barulho, ele ia parar de chorar. Porque na primeira formatura que a gente foi, ele chorou assim só no começo, quando começou o barulho, os discursos no microfone. E daí depois ele se acostumou e não chorou mais. Mas dessa vez não tinha nada que acalmasse. A gente saiu e eu tava com ele no colo, eu tava de salto, não mostrei meu look inteiro, né? Mas eu acho que eu vou botar uma foto na edição em algum momento pra mostrar, porque eu não cheguei a mostrar o sapato que eu tava. Só que era um salto desse tamanho, assim, literalmente desse tamanho. Fiquei com ele em pé mais de 40 minutos. Acho que foram 4 turmas. A da minha mãe era a última turma. E ele só realmente parou de chorar quando eu consegui fazer ele dormir. Ele dormiu assim, capotou mesmo. E daí ele dormiu justamente na última turma, que foi a da minha mãe. E foi muito difícil. Sabe, se não fosse realmente importante, eu não iria. Sabe, se fosse de outra pessoa. Na primeira situação, tipo, eu tava receosa também de ir, mas eu acabei indo. Só que ali na primeira também, se tivesse acontecido alguma coisa, eu saía pra fora, eu resolvia de alguma forma. Só que, cara, foi muito difícil. Eu aposto que o vídeo de muita gente teve choro no fundo, porque o choro dele ecoava. Mesmo que o barulho estivesse alto lá dentro, todo mundo conseguia escutar o choro dele. Literalmente todo mundo ouvia. A minha mãe tava sentada, tipo, bem longe, os irmãos estavam sentados bem longe, assim. E todo mundo escutou. Nossa, foi assim, um desastre. Aí falaram que depois que eu saí com ele, mais outra criança começou a gritar: não saio mais com minha criança em ambientes barulhentos. Eu sei que não é o ideal, que realmente, se a gente fosse sair, a gente deveria comprar um abafador de ruídos, alguma coisa do tipo. Mas como ele não reagiu dessa forma na primeira vez, eu não pensei que ia ser assim agora. Mas fica a dica: comprem abafador de ruídos ou não saiam, sabe? Com um bebê tão pequeno em ambientes assim. Agora eu estou meio traumatizada. Acho que eu não tenho muito o que dizer. Depois que acabou, ele ficou tranquilo. Ele acordou lá no final mesmo, ele acordou. Acenderam as luzes e ele acordou, assim, foi no timing perfeito. E, tipo, no meio da multidão, e esse tipo de coisa, ele não chorou. O problema realmente era o barulho. E é isso, gente. Essa foi a experiência. Foi difícil demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!